Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conecta Prague, o podcast que conecta você às principais tendências do setor de controle de pragas. Hoje aqui, direto da Expo Prague 2024, em São Paulo, nós temos como convidados o seu Edson e o Flávio, que são da ACEPRAG, da Associação da Regional do Ceará, que vão contar para a gente hoje um pouquinho da história do associativismo na região Norte e Nordeste, como que isso aconteceu. E eu queria começar por você, Edson. Conta para mim, se apresenta, por favor, para a nossa audiência e conta um pouquinho da sua trajetória do setor. Bom dia, primeiramente. É um prazer imenso estar aqui no Conecta, tá certo? Que esse podcast é tão importante para o nosso segmento. Meu nome é Edson Donato, eu estou nesse segmento há 30 anos. Eu sou um dos fundadores da ACEPRAG, que é a Associação Cearense das Empresas de Controle de Pragas. Já fui presidente, já fui diretor de marketing, vice-presidente. Estamos nessa batalha aí faz tempo, pelo associativismo, que isso é muito importante, e dizer assim que nós somos muito gratos com o apoio que a Prague sempre deu à CEPRAG, tá certo? E você, Flávio? Flavinho, né, Flavinho? Muitas Expo Prague juntos? Muitas Expo Prague juntos, tenho um pouco menos de tempo de mercado do que o Edson, estou completando 18 anos de controle de pragas, desde 2006, e na CEPRAG também, já atuei no conselho, na diretoria administrativa, diretoria técnica e presidente. Então, a gente trabalha o associativismo já na essência. É muito importante para fortalecer o segmento. Vocês dois estiveram envolvidos no desenvolvimento das edições da Expo Prague, no surgimento da Expo Prague Norte e Nordeste, inclusive, né? Nós estamos na 5ª edição, é isso? Isso. Será a próxima 5ª edição. Conta para mim, Edson, um pouquinho desse início. Você pode relembrar para a gente, por favor? Certo, vamos lá. Foi uma aventura, né? Nós fizemos um evento lá em Fortaleza, chamado lá num restaurante muito famoso, e convidamos o Sérgio Boccalini e a Paula, que é aqui da Prague. E nesse evento eles ficaram encantados com as pessoas que nós colocamos, que chamamos personalidades importantes lá de Fortaleza do Ceará. E numa ousadia nós pedimos para trazer a Expo Prague para o estado do Ceará. Aí eles resolveram pensar e tomaram a iniciativa de levar a Expo Prague para o estado do Ceará. E na época eu estava como diretor de marketing, o Daniel como presidente, foi alguém também que se responsabilizou muito por isso. Então toda a diretoria ficou muito comprometida. E para a gente foi uma surpresa, porque o evento foi um sucesso total, por isso que houve os outros eventos da Expo Prague. Estamos agora na 5ª edição e estamos levando de volta, que isso aí é muito importante para a gente. E é uma alegria muito grande receber, porque é o maior congresso da América Latina. A nossa associação ela tem o antes e o depois da Expo Prague, tá certo? Então, assim, o respaldo foi muito grande, nós contratamos um Relações Públicas, fizemos uma divulgação muito grande do nosso trabalho, do que é o controle integrado de pragas. A maioria das empresas cresceram bastante depois disso, e a gente só tem a ganhar com esse movimento. Perfeito. Flavinho, e fala pra gente o desafio. O que você achou que foi mais difícil para fazer uma Expo Prague, para levar para a região Norte e Nordeste uma Expo Prague? Então, a gente teve muito apoio da Prague, né? A Expo Prague é uma marca do segmento. Nós já tínhamos, na época, acho que a 8ª edição no Sul, já com quase 20 edições em São Paulo, e a primeira para o Nordeste, uma associação que tinha sido fundada 2 anos antes. Essa festa que o Edson citou foi o nosso aniversário de 1 ano de associação. Então a gente estava com muito gás de fazer coisas acontecerem no Ceará. E eu diria que o desafio realmente foi organizar tudo, entender todo o processo. Eu era da associação, mas eu não era da diretoria. Então, na época, eu acompanhei e ajudei naquilo que eu podia. Mas vi um trabalho muito árduo de toda a equipe de diretores da época. O Edson, o Kleber, o Daniel, realmente eles foram pioneiros. O Alisson também, foram pioneiros em levar um evento pela primeira vez com muita coragem. Foi uma quebra de paradigma realmente muito grande. Eu diria que a Expo, não é que a Expo Prague tem antes e depois, aliás, a CEPRAG tem antes e depois da Expo Prague. O Ceará, o nosso controle de pragas, ele evoluiu muito depois da feira. E depois você vai perguntar por quê. Vou querer saber sim.
Ô, Edson, Sim. e fala pra gente, então, a primeira edição foi que ano? Foi no Ceará, vocês lembram o ano? 2015. Foi em 2015. 2015. E a próxima será agora em 2025. Sim. 10 anos. O que mudou de 2015, da edição 2015 para 2025? Eu acho que houve uma evolução grande no controle integrado de pragas no estado do Ceará, tá certo? Mais empresas conscientizadas, mais empresas tiveram um nível melhor. Eu sempre observo, assim, as empresas que frequentam a Expoprag, porque eu estou aqui desde 1996. Na próxima Expo vai fazer 30 anos que eu frequento a Expoprag. E eu noto que essas empresas que frequentam com regularidades, em cada estado, são as maiores do seu estado. Então, eu acho que isso tem um impacto muito grande, influencia a força do conhecimento, é o poder do conhecimento. Então, o conhecimento, ele faz com que a pessoa se desenvolva tecnicamente, mas também em gestão, que hoje, assim, os treinamentos são muitos de gestão. Então, isso é muito importante para a gente, para o nosso segmento. E em relação ao associativismo, Flávio, teve um aumento? Você acha que as empresas aderiram mais, compreenderam mais a importância, ou você acredita que ainda a gente continua naquela patinando? Não, a gente continua patinando em alguns aspectos, mas a importância do associativismo é você ter a referência, você ter a quem procurar, né? Você ter alguém que te represente naquele setor. A pandemia mostrou isso. Quando a gente teve o primeiro lockdown lá, o decreto do governador instituindo o lockdown no dia 19 de março de 2020, no dia 20 de março nós tínhamos um decreto da Prefeitura de Fortaleza, um ofício dizendo que o nosso trabalho era essencial e que a gente ia continuar trabalhando. Então a gente não ficou por tabela, porque tinha lá no decreto, eu lembro bem, empresas de essenciais de alimentação Serviço. E seus prestadores principais. Nós éramos prestadores principais, mas a gente não estava citado nominalmente no decreto. Então, a acionar o setor público, as secretarias de saúde do estado e do município, de forma direta, dizendo, olha, eu queria um documento que eu sou essencial para não ter problema de circulação, isso só é possível quando a gente tem uma entidade representativa. E isso começou na Expoprag. A Expoprag de 2015, nós tivemos 2 estandes da Prefeitura de Fortaleza. Do pessoal das arboviroses, do pessoal da dengue e também da vigilância sanitária. Isso iniciou-se uma aproximação mostrando que os nossos trabalhos eles têm sinergia. Começou ali a questão, nós somos agentes de saúde, que depois veio a Expoprag 2016 em Campo do Jordão, amadurecendo essa ideia. Então, somos importantes. Então, nós temos no Ceará um relacionamento muito próximo com órgãos fiscalizadores e da saúde, da vigilância, que só foi possível quando a gente quebrou a barreira através da Expoprag. Então, muitos eventos no Ceará, a gente chama o pessoal da saúde. E muitos eventos da saúde, nós somos chamados. Recentemente teve um seminário de febre Europush e a CEPRAG ela foi convidada a participar. Nós fomos lá com a CEPRAG e FEPRAG entender esse novo desafio, dessa nova doença, desse novo vetor que a gente não tem pesquisa. Então a gente acabou de falar lá no congresso, né, o professor Cláudio, nós somos uns grandes consumidores de ciência e tecnologia. Então a Expoprag ela abriu portas para isso. Perfeito, perfeito, muito bom. E aí, dando uma continuidade aqui, entrando no que o Flávio falou, Edson, sobre inovação. A gente acredita que quando a gente fala de inovação, nós estamos falando de tecnologia, tal, tá sempre ligando só a questões de informática, né? Mas dentro do controle de praga, o que é falar de inovação para você? Assim, inovação hoje é tudo. As empresas que estão inovando são as empresas que estão crescendo bastante, né? Hoje temos a inteligência artificial que está bem desenvolvida, tá certo? E eu notei que aqui na feira tem algumas empresas que estão utilizando a inteligência artificial e eu acho isso muito importante para o segmento. Robótica também, os porta-iscas agora com fotografia dos roedores e comunicando para um sistema. Então, tudo isso vai ter um peso, vai ser uma mudança. Cada vez essa tecnologia vai diminuir nossos custos
não no início, mas a tendência é que isso aconteça, que há uma diminuição no custo com essa tecnologia, mas assim, ninguém pode ficar para trás, ninguém pode ficar sem vir para uma Expo Prague, porque quem não vem acaba ficando para trás, você não está vendo o que está acontecendo. E todo ano acontecem coisas novas. Todo ano chega as tecnologias novas. Então eu vi muito aqui na feira, tá certo? Eu tenho certeza que 2025 vem coisas mais interessantes, porque tem muitos projetos que precisam amadurecer de inteligência artificial, de tecnologia, e alguns precisam baratear para que a gente possa comprar em massa. Sim, verdade. Desse assunto, quer complementar? Quero complementar só um pouquinho. A primeira Expo Prague que eu vi foi em 2010. Nessa feira, a gente fica encantado com o segmento. Poxa, eu não sabia que eu estava num segmento tão bom, porque eu venho de outra área. E foi lançado um produto por um fabricante. Esse produto chegou no Ceará em 2013. Hoje, não pode ser mais assim. E não é mais assim. O fabricante lança um produto inovador, com múltiplas moléculas, com inibidor de crescimento. Nós temos hoje tecnologias que a gente não tinha 10 anos atrás. Então, na parte de tecnologia de aplicação, de produto, de bico, de armadilha com LED. Então, isso lança aqui, a gente tem que levar imediatamente para o Ceará. Mas quem não vem, não conhece. Então, a gente chama realmente que as pessoas conheçam as informações do segmento. O pessoal vê muito a questão de garantia, isso, aquilo, outro, do segmento contratante, mas é porque a gente não se informa bem. A gente não comunica bem para o cliente no nosso Instagram como é o nosso serviço. E isso há 15 anos atrás, 10 anos atrás não tinha Instagram, hoje tem. Ou se tinha, não era tão pujante. Então a gente tem que aprender a se comunicar. O marketing, ele tem que ser feito de forma correta. Perfeito. E eu vou continuar com você aqui, Flávio, então. Eu quero... O setor de controle de pragas, a gente fala que nós somos uma empresa que faz um serviço público, mas é uma empresa privada, mas que presta serviços de utilidade pública, porque a gente age direto na saúde. E o Flávio bem colocou aqui a importância dessa parceria com o governo, com os órgãos fiscalizadores. Só que a cadeia de controle de pragas ela é composta por fabricantes, distribuidores e PCO, né? O pessoal que está na linha de frente. Fala para mim um pouquinho dessa cadeia. Você acha que todos os envolvidos compreendem a importância do movimento de uma associação, dessas feiras? Você acha que está todo mundo cada vez mais envolvido ou não? De certa forma, sim. Os fabricantes, distribuidores e também os PCOs, eles têm que andar em conjunto. Podem ter diferenças de ideia do que vai ser do futuro, planejamentos estratégicos podem não ser necessariamente bem alinhados, mas a gente observa que os três entes estão muito envolvidos numa palavra que o Edson falou, no conhecimento. Conhecimento é a chave de mudança. Teve uma palestra que foi falado sobre estudos de empresas que fizeram uma transformação. A Clay abordou muito bem essa questão. Conhecimento para transformar. E eu acho que os três entes estão engajados nisso. E tem que se engajar ainda mais, participando das feiras, participando de congresso, fazendo seminários. O formato agora dessas palestras de ontem e de hoje, de arbovirose e de peçonhentos, principalmente escorpião, ele é muito, muito rico. Nós tivemos ontem pessoas, o Eduardo Demasi da prefeitura, o professor Paulo, o atual lá de Fortaleza, dando uma aula de escorpião, mostrando que a gente, como controlador de pragas, sabe controlar mosquito, mas a gente tem que aprender a controlar o vetor. Então, a gente só consegue fazer esse controle de um vetor ou de um animal peçonhento de interesse saúde pública como escorpião se a gente estiver aqui aprendendo. E a gente só aprende se tiver força dos três entes, fabricante, distribuidor e PCO. Perfeito. Edson, e ainda complementando aqui a minha pergunta que eu fiz para o Flávio, sobre essa cadeia de fabricante, distribuidor e PCO. E o papel do controlador de pragas na participação desses eventos. Fala um pouquinho como que você vê isso, se melhorou e qual que é a importância. A participação é fundamental, porque nós somos o final da cadeia, nós estamos direto com o cliente final, tá
certo? Então, assim, quanto mais preparado tiver esse operador, quanto mais preparado tiver essa empresa, vai ser melhor para a nossa sociedade, tá certo? Isso é muito importante. Porque qual é o produto que esse cara está colocando dentro das residências? Qual é o método? Ele está preparado? Ele tem técnica para poder executar esse serviço de uma forma precisa, de uma forma correta. Se ele não tiver a par desses conhecimentos, tá certo? Se ele não tiver um relacionamento com o fabricante, com o distribuidor, como é que ele vai colocar esse produto de uma forma correta? Então, assim, o papel da associação, ele é fundamental, tá certo? Porque eu filtro o joio do trigo. Lá na nossa associação, o rigor é muito grande. Cansei de ver o Flávio reprovando algumas empresas que chegam, né? E assim, não, esse aqui tá faltando esse documento, gente, não vamos aceitar. E é o correto, tá certo? Então, assim, quanto mais rigor na nossa associação, mais desenvolvimento para o segmento, mais nós vamos ser uma associação respeitada. Então, isso é muito importante. Hoje, eu vejo assim, uma evolução muito grande, cada vez pessoas procurando mais a nossa associação. Porque, assim, como eu vim de uma época que colocava qualquer produto, que assim não tinha método, que era chamada empresas de dedetização, que é um nome que a gente abomina, mas ainda está no mercado, que vem do DDT, de um produto químico que foi proibido nos anos 70, por que a gente continua com isso? Tá certo? Então, o controle integrado de pragas, ele evoluiu muito por isso, por esses eventos, muito por essas associações. Os mais de 10 anos da ACEPRAG não foram à toa. Nós conseguimos muita coisa, não só essas parcerias com os órgãos públicos, que foi fundamental, né, com a nossa vigilância sanitária, eles nos respeitam e nós respeitamos, é um relacionamento assim, muito forte e muito importante para o nosso segmento, tá certo? Perfeito. E você acha, Flávio, que com a associação uma empresa consegue melhorar, se regulamentar? Porque o que acontece? O Edson colocou aqui que a empresa, para se associar, precisa estar regulamentada, tem alguns documentos básicos para ela se regulamentar. Mas as que não estão, existe esse olhar, existe essa preocupação de trazer mais para perto a quem não está para que se regularize? Você acha que isso facilita? Facilita, sim, porque quando teve o MEI, né, que é só o MEI no controle de pragas, que a gente sabe que não ia funcionar, na ACEPRAG a gente não foi taxativo. Nós tivemos muitos eventos onde 30% dos participantes eram MEI. E aí a gente incentiva, abra sua empresa, faça direitinho, tem os protocolos, tem os procedimentos. É importante para você ter realmente o mercado. Só ganha dinheiro no mercado de controle de pragas quem está regulado. Tá? Então, assim, um recado para quem está irregular. Você só vai ganhar dinheiro no controle de pragas se você se regulamentar. E na CEPRAG a gente tem um critério de entrada que é muito simples, né? Você tem que ter as documentações básicas, o RT, o alvará, a licença sanitária e ambiental. Essa documentação vem para mim inicialmente, porque normalmente o contato lá é meu e do presidente também, do Sérgio, da Ana. A gente faz uma análise e manda para o conselho. Quem aprova a entrada de um associado é o conselho. Só que para não ficar mandando documento incompleto para o conselho, a gente, olha, teu KNAI está com problema, o teu alvará de funcionamento não está com a atividade correta. Às vezes o teu biólogo é de outro estado e o Conselho de Biologia não aceita. Então, como é que é isso aí? Porque às vezes as pessoas querem se associar para dizer, olha, eu sou associado, então eu estou legal, e não está. Então a gente tem essa filtragem e a gente incentiva muito as empresas a trabalharem de forma regular. Perfeito, perfeito. É um ganha-ganha, né? Ganha todo mundo. Ganha quem está se associando, a associação se fortalece e, consequentemente, a sociedade também, né? Serviços mais seguros, produto, utilização, como o Edson bem colocou aqui. E futuro, Edson? Como que você vê o futuro para o controle de pragas? A gente falou de história e como você acha que a gente vai progredir?
O futuro, como em qualquer segmento, ele vai depender muito da tecnologia, do desenvolvimento tecnológico das nossas empresas, tá certo? Eu vejo a sociedade abraçando cada vez mais as empresas que trabalham correto, que é uma obviedade. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, as empresas estão cada vez mais preocupadas com a saúde, então isso vai ser fundamental. O desenvolvimento tecnológico dessas empresas, o apoio associativo, tá certo? E também essa cooperação entre as associações, como está tendo, isso aqui também é fundamental. A Prag é uma associação de um respeito, talvez, o órgão mais respeitado do nosso segmento, tá certo? Como temos aqui o França, que talvez seja a pessoa mais, o maior símbolo do nosso segmento de luta, e isso tudo vai fazer com que a gente nos tornemos cada vez melhor, tá certo? O desenvolvimento tecnológico, o apoio da sociedade, o apoio do associativismo, tudo isso junto vai fazer com que o futuro ele seja cada vez melhor. Houve uma evolução, a evolução é ano a ano, às vezes a gente não percebe, porque é como se fosse um organismo que vai crescendo, que vai mudando, mas as pessoas estão abraçando cada vez mais. Aqui eu sei que no estado do Ceará, antigamente o controle integrado de pragas era só das grandes empresas. Agora não, você vê os mercadinhos, você vê quiosque fazendo controle integrado de pragas, mercearias, locais pequenos, cada vez mais. E isso é uma vitória, e isso é uma evolução. E eu tenho certeza que isso aí vai ser algo que vai crescer cada vez mais no futuro. Muito obrigada. Você trouxe bem o nome do França aqui. Eu sou suspeita a falar, porque eu sou fã do França e do Carlos Watanabe também. São dois feras, eles que foram idealizadores disso aqui, que estava desde o início, assim, eu sou suspeita a falar. E falamos tanto em associativismo, Flávio, e citamos aqui nomes tão importantes, e me fez lembrar o quanto a associação precisa de braços, né? E às vezes a gente fica cansado, vai andando, o ombro pesa, né? Você fala, será que tenho que continuar? Por que continuar? Eu queria, Flavinho, que você deixasse para a gente uma mensagem para as pessoas que estão nessa operação. Quem faz acontecer, nossos parceiros, seus parceiros, pessoas como vocês que fazem acontecer. Quando você chega num evento desse aqui e fala, não pode morrer, não tem que parar. Deixa uma mensagem para essas pessoas. Então, você falou do que a gente espera do futuro, né? O que vem pela frente. Eu acho que vem pela frente a questão do conceito da saúde única. A gente não pode falar em saúde humana sem falar na saúde dos animais, sem falar do meio ambiente, sem falar do ESG. Então, é isso que está sendo tocado aqui na Expo Prag. Então, a gente tem que ir para esse conceito. Eu não posso aplicar um produto sem saber o que vai acontecer com o pet, sem fazer o que vai acontecer com a planta, sem eliminar um polinizador. Então, a gente tem que ir cada vez mais para a tecnologia, manejo verde. Saúde, segurança, sustentabilidade. São as palavras de ordem. E na questão do controle de pragas, toca o barco sempre as mesmas pessoas, mais mãos. Eu sempre digo, se você tem uma demanda específica, eu não tenho como atendê-la. Venha para a CEPRAG e eu lhe ajudo a fazer. Então, não dá para a gente querer. Aqui a gente tem centenas de trabalhadores para fazer essa feira. Aqui a gente tem um podcast. Dá para todo mundo estar fazendo tudo? Não. Então, se você quer fazer um podcast, você tem que ter uma equipe do podcast. Eu quero ter um palestrante internacional com tradução simultânea. Alguém tem que fazer isso. Então, não adianta. Eu quero que a CEPRAG ela trabalhe determinado segmento, determinada praga, determinada legislação. Nós precisamos de pessoas para fazer isso. Se você tem uma demanda específica, venha para a associação que essa demanda vai ser atendida através de um trabalho coletivo. Perfeito. Então, o associativismo, ele é muitas mãos trabalhando pelo todo. Então, nosso segmento, ele... mas você vai sair, você está cansado? Não estou cansado. Nunca me canso da gente trabalhar. Por quê? Às vezes as pessoas perguntam, por que me associar? Eu digo, e por que não? Você tem quantos anos de controle de pragas? Eu tenho 5. O que você vai estar fazendo daqui a 10 anos? Eu vou estar no controle de pragas. Se daqui a 10 anos você vai estar no controle de pragas ainda, se isso aqui não é um bico para você, venha para você melhorar o segmento. Porque muitas vezes nossas empresas passam de pais para filho. Como a empresa do França passou para Paula,
Então, se você quer que lá na frente o segmento esteja melhor para a sua próxima geração trabalhar, só vai fazer isso se você estiver na associação. Perfeito. A gente vai finalizando por aqui. Eu quero muito agradecer o bate-papo com vocês. Vou pedir para o Edson, então, fazer o convite diretamente para a nossa audiência. Conta aí, convida o pessoal para ir para o Ceará 2025. Tá bom. Fique à vontade. Obrigado aí por ter a oportunidade de fazer esse convite. Primeiramente, assim, Fortaleza está linda, a nossa beira-mar foi toda reformada, tá certo? Vamos ter passeios lá para Jericoacoara, que, segundo o Washington Post, está entre as 10 praias mais bonitas do mundo. Tem o Beach Park, que é vizinho colado em Fortaleza. E tem uma Expo Prague que vai ser feita com muito carinho. Ela está voltando para o Ceará, foi um sucesso total. As pessoas que foram amaram a Expo Prague no Ceará, e eu tenho certeza que essa Expo Prague vai ser um sucesso total. E o Nordeste todo é um convite. Perfeito, muito obrigada. Flávio, quer acrescentar alguma coisa? Não, só que já temos data, 21 e 22 de agosto de 2025, 21 e 22 de agosto de 2025, em Fortaleza. Então, já vai colocando lá naquele site de pesquisa, quando tiver o voo, naquele valor bonzinho, compre o voo. Vai ser num local muito central de Fortaleza, com muita opção de hospedagem. Vamos preparar junto com o Nelson e a restante da comissão organizadora uma grade realmente especial para comemorar a 5ª edição, 10 anos do evento voltando para Fortaleza. Teremos um grande evento e espero que todos estejam podendo participar. Eu aceito o convite de podcast. Você aceita? Podcast, convite? Então toda a equipe técnica dele ok, teremos podcast na Expo Prague. Olha só a promessa. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada. Gente, obrigada por participar, compartilhar conosco aqui de mais esse episódio. Muito enriquecedor. Anota na agenda 2025, agosto de 2025, Expo Prague no Ceará. Muito obrigada, pessoal. Não perca o próximo episódio do Conecta Prague.